Muito bem. Então hoje, pessoal, a gente vai finalmente encerrar aquela aula de infraestrutura agrícola que a gente iniciou aí nas semanas anteriores, né? A gente estudou sobre cada um dos chamados modais viários, né? O rodoviário, marítimo, fluvial, aeroviário, e na semana passada estudamos sobre a infraestrutura de armazenamento. Hoje, na última parte, a gente vai estudar sobre o setor de distribuição e comercialização do agronegócio, muito importante, que também é muito importante, aliás. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma ressalva em relação a quando a gente estudou os principais modais de transporte no nosso país, rodoviário, aéreo, etc., teve um que a gente não estudou, certo? Que é o dutoviário, tá? O sistema dutoviário a gente não estudou porque, de fato, ele é aplicado de uma forma muito baixa no nosso país. Então, eu não vi necessidade da gente estudar ele mais a fundo, até porque números relacionados a produtos do nosso setor são muito difíceis de conseguir. Inclusive, o livro a qual eu utilizo ele não tinha informações referente a esse sistema de transporte. Mas o que que é o dutoviário? Alguém tem ideia? Não, né? Um duto, pessoal, é como se fosse de fato um cano, né? Ou seja, o produto a ser transportado, ele vai passar por tubulações, encanamentos, né? Ou a palavra certa, que no nosso caso, que seria os dutos, né? Nesse sentido, os dutos, eles são muito utilizados em outras indústrias, como, por exemplo, para você transportar combustível ou mesmo gases, né? Daí que vem aquela expressão gasodutos, ou seja, quando o gás é transportado por dutos. E no nosso setor, de fato, a gente tem poucos casos, e principalmente aqui no Brasil. Mas eu poderia citar para vocês, aqui no nosso estado, é, um exemplo de dutoviário que fica lá na cidade de Fortaleza, né? Quem passaria por uma das principais avenidas da cidade, que fica próximo à beira-mar, lá no porto do Mucuripe, chega embarcações que transportam óleo que vai para a fábrica das indústrias Fortaleza, a fábrica Fortaleza, mas não aquela que produz massas e biscoitos, é uma que produz margarinas, é uma outra divisão que, se não me engano, se chama GME, que é a divisão de gorduras, acho que é gorduras e massas especiais, algumas coisas assim. Então, pela aquela avenida próxima da beira-mar, né, caso vocês já tenham passado por lá, ou quando forem, vocês podem reparar que parte daquela avenida, por cima, é completamente coberto de dutos, né? Esses dutos se ligam do porto do Mucuripe, até a unidade da GME, que fica mais à frente, né? E todo o óleo que chega, que vem de outro país, ele é escoado para essa unidade da fábrica Fortaleza simplesmente por dutos, né? Ele não é transportado por caminhão ou por outro meio de transporte, é todo por dutos. Então, esse é um exemplo que, caso vocês tenham a oportunidade de ir a Fortaleza qualquer dia e passeiem lá por essa avenida, vocês vão perceber esse determinado trecho, onde vocês podem perceber, né? E há outros países, obviamente, que trabalham muito com esse sistema, mas no nosso setor são poucos casos que a gente pode citar como exemplo, tá? Então, por isso que a gente não estudou esse sistema de transporte. Então, a gente vai dar prosseguimento, né, esse último assunto que a gente vai abordar hoje. Deixa eu abrir aqui os slides para vocês. Essa é a continuidade, a parte final da nossa aula de infraestrutura agrícola, que trata sobre o setor de distribuição e comercialização, né? Antes, vamos relembrar aqui alguns conceitos que a gente já até estudou em disciplinas como Fundamentos do Agronegócio e até a de Mercado, Comercialização e Logística Agrícola, né?
O setor do agronegócio, ele envolve operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas e das operações de produção nas unidades agrícolas, né? Nós temos o processo de armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles, ou seja, os produtos derivados. Também compõe o setor do agronegócio todos os serviços financeiros, de transporte, classificação e marketing. E também corresponde a esse setor os seguros, as bolsas de mercadorias, entre outros, né? Então, alguns pontos podem ficar bastante claros para vocês, né? Como, por exemplo, o setor financeiro, que a gente já estudou, né? Que desde o início da produção até a última etapa de venda do produto para que ele chegue ao consumidor, vai estar sendo aplicado ali um preço, esse preço vai estar sendo contabilizado, entre outras situações, né? Classificação a gente já chegou a estudar, né? Classificação e padronização. Agora estamos estudando lá na disciplina de planejamento como que se dá as etapas de marketing. E esse último ponto aqui, né, é o que pode parecer um pouco mais distante do nosso entendimento, embora a gente já tenha falado sobre seguros na aula de crédito rural, né? Mas só reforçando, por exemplo, aqui no setor de distribuição e comercialização, se o produtor rural ele precisa transportar a sua mercadoria, suponhamos daqui do estado do Ceará lá para o estado do Rio Grande do Norte, ele corre um risco com o transporte dessa mercadoria, por exemplo, dessa mercadoria ser roubado, o caminhoneiro ser assaltado e ser furtado os grãos ou qualquer outro produto que ele leve ali, né? Então, uma forma dele se prevenir a isso é ele fazer um seguro da carga a qual ele contratou uma empresa para transportar, né? E essa empresa que está transportando o produto, ela também deveria fazer porque se o caminhão for roubado, além da mercadoria poder ser, o preço da mercadoria ser perdão, estou me atrapalhando todo. Se o caminhão for roubado com a mercadoria, além da mercadoria poder ser ressarcida ao produtor que pagou pelo frete dessa mercadoria, a empresa de logística ela também poderá ser ressarcida pelo caminhão que foi roubado, né? Ou seja, nem o cliente, nem o contratante ficariam no prejuízo caso houvesse o furto, seja da mercadoria, seja do caminhão ou de ambos, né? Então esse é um bom exemplo do seguro aplicado ao setor de distribuição e comercialização. Outro ponto que a gente poderia colocar como exemplo, saindo um pouco desse, indo lá para o outro setor que a gente estudou na aula passada, né, o setor de armazenamento, se eu preciso guardar minha mercadoria e estou pagando um aluguel de um silo ou de um espaço no galpão de armazenagem, eu também posso fazer o seguro da minha mercadoria, caso aconteça algum imprevisto, né? Uma chuva, que é, na verdade, uma verdadeira tempestade, e que destrói o silo ou o galpão de armazenagem e danifica a minha mercadoria, né? Eu tenho como preservar e ser ressarcido por esse prejuízo, assim como o dono do armazenamento ou dos silos também podem ter o seu seguro caso isso aconteça. Então, os seguros são muito importantes, né? Às vezes a gente associa apenas seguro a veículo, né, como o carro e uma moto, que é mais comum no nosso país, mas seguro a gente deveria ter para tudo que é importante, né? Seguro de casa, seguro do estabelecimento comercial, seguro de vida, né? Seguro de saúde. Os Estados Unidos é um bom exemplo, né? É a indústria do seguro, basicamente. As pessoas fazem, inclusive, seguro até para suas calçadas, né? Porque pouca gente sabe, mas, por exemplo, se a calçada da sua casa ela tiver com algum dano, por exemplo, tem azulejo nela e o azulejo está se soltando, e uma pessoa está passando pela sua calçada e tropeça nesse azulejo que está solto, se machuca, ela tem todo o direito de lhe processar. Por quê?
porque existe uma legislação sobre os imóveis e é responsabilidade dos donos dos imóveis manterem as suas calçadas em bons estados, porque por ali passam pessoas, né? Então, pouca gente sabe disso. Então, por isso que algumas pessoas fazem o seguro até das suas calçadas, né, em outros países, para se prevenir contra situações como essa, né? E quando a gente está falando em setores comerciais e setores muito sensíveis como o agronegócio, o produtor rural ele tem que se preocupar com essas diversas variantes que podem acontecer e que podem prejudicar o seu negócio, e um seguro pode resolver tudo isso, né? O ponto destacado aqui é a questão da bolsa de valores, né? Há tempos que eu venho conversando com vocês sobre essa possibilidade de a gente fazer uma aula para entender como funciona o mercado derivativo, né? De como que os produtos são negociados na bolsa de valores, e até o fim desse semestre a gente vai fazer sim para que fique mais claro como é que isso funciona para vocês, né? Então aqui a gente relembrou e reforçou diversos pontos que envolvem o setor do agronegócio e, obviamente, se insere aí ações que envolvem o setor da distribuição e da comercialização. Ficou tudo claro até aqui? Algum esclarecimento precisa ser dado? Lembrando que eu não estou podendo visualizar o chat. Tudo certo, Austin. Tudo ok, né? Muito bem, obrigado. Então, vamos seguir em frente. O conceito do agronegócio, relembrando, envolve também setor dos fornecedores de bens e serviços para a agricultura, os processadores, transformadores e distribuidores envolvidos na geração e fluxo dos produtos de origem agrícola e para fins agrícolas, né? Então, quando a gente fala de distribuição e comercialização, assim como o setor de estocagem, a gente está falando do agronegócio depois da porteira, mas pode ser antes também, quando esses produtos e insumos que estão sendo transportados, eles estão indo direto para as fazendas para iniciar novos ciclos de produção. Com base na análise da produção agrícola e do comércio de insumos, se mede o levantamento da economia, sendo possível, por exemplo, medir o efeito em todo o sistema a respeito de cada alteração da demanda. E com base nessas análises, nós podemos projetar e dimensionar as necessidades inerentes ao pleno desenvolvimento da economia nacional, né? Ou seja, quando um produto está sendo transportado, essa mercadoria ela está sendo emitida uma nota fiscal dizendo da onde que esse produto está saindo e para onde ele vai, né? Através disso, o governo tem como ter um controle de quanto que um estado está comercializando com o outro, de quanto que está sendo gerado de PIB em cada estado e, efetivamente, no Brasil inteiro. Então, isso nos dá números muito relevantes para a gente entender, por exemplo, que o consumo da carne está diminuindo em um determinado local, que o valor de determinados produtos estão aumentando em outro, né? Então, essas informações são essenciais para a gente prever o que está acontecendo atualmente no mercado, analisar os meses e anos anteriores através dos registros históricos e projetar o futuro, né? Podendo tomar todas as decisões que são necessárias para você melhorar o cenário da comercialização no país. Acontecimentos e tendências, né, ou seja, tendência no sentido do o que pode acontecer, o que vai vir ou pode acontecer no futuro, podem ser analisadas antecipadamente, de forma que, quando se fizerem presentes, possamos tratá-las com maturidade e eficiência, ou seja, através da análise dessas informações, a gente não fica perplexo, a gente não fica confuso e com dificuldade para tomar decisões, né? Os gestores
informações justamente para ir se planejando, para ir prevendo cenários do que vai acontecer, né? Por exemplo, hoje no mercado da carne de gado, da carne de frango, de porco, da produção de soja, de milho, são mercados que estão bastante em euforia. Por quê? Porque o preço da carne está aumentando cada vez mais e a tendência é continuar subindo. O que isso está fazendo? Com que mais brasileiros deixem de consumir esse produto e prefiram um produto mais barato, como a carne de porco ou a de frango. Isso faz com que a indústria tenha que tomar algumas decisões, como, por exemplo, ter que começar a importar um produto como o milho ou a soja no futuro, porque vai faltar esse produto no nosso país, né? Então, são situações que vão acontecendo e que os gestores do agro, né, das diversas cadeias produtivas, têm que estar o tempo todo analisando para ir prevendo o que vai acontecer e ter uma resposta imediata para a decisão a qual ele vai tomar, né? Então, quando se faz esse planejamento, se toma decisões com maturidade, com eficiência, e não se deixa, por exemplo, que falte um determinado insumo no comércio ou que a produção de determinada cultura não ultrapasse demais o consumo e, com isso, perca muito o valor de mercado. Tá tudo ok até aqui, pessoal? Tá sim, Washington. Muito bem, obrigado. Então, nesse sentido, as instituições e organizações do agronegócio podem ser colocadas em três grandes grupos. O primeiro seria geradores e transmissores de energia no início do sistema, e quando a gente está falando aqui do sistema, a gente está falando do sistema agroindustrial, ou mesmo que não seja industrial, mas que contemple o agro, né? E quando a gente usa essa palavra aqui, energia, não significa que a energia é como a energia elétrica, a energia aqui no sentido do que está acontecendo. E aí, nesse sentido, nós temos como exemplo as empresas de suprimentos de insumos, ou seja, as empresas que fornecem os insumos e os fatores de produção, como mão de obras, máquinas e equipamentos, os agentes financeiros, como os bancos e as cooperativas de crédito, os centros de pesquisa e experimentação, né, como, por exemplo, laboratórios que fazem pesquisa e descobrem inovações, né, que melhoram a produtividade agropecuária, as entidades de extensão rural e assistência técnica e outras. Temos também a segunda instituição ou organização, né, que contempla esse segundo grupo, que são, no caso, as instituições operacionais, ou seja, que envolve produtores, processadores e distribuidores. E o terceiro componente desse grupo seria a logística de coordenação, que fica a cargo do governo, da produção de contratos comerciais, dos mercados futuros, né, também relacionado à Bolsa de Valores, aos sindicatos, associações e outros que criam e ditam as normas para que o agronegócio caminhe com sustentabilidade, né? Então, se a gente for reparar bem em que contempla cada um desses três grandes grupos, esse primeiro está muito atrelado ao agronegócio antes e durante a porteira. Esse segundo está atrelado ao dentro e ao depois da porteira. E nesse terceiro está atrelado principalmente fora da porteira, depois da porteira, mas onde acontecem decisões que influenciam lá dentro também, né? Como, por exemplo, a cotação de um produto como o café que é comercializado no mercado internacional, que se tem através da Bolsa de Valores, dos mercados futuros, que vai influenciar como o produtor vai tomar suas decisões lá no seu ambiente de trabalho. Os sindicatos rurais, por exemplo, colocando uma nova medida para poder aumentar o salário do trabalhador, que vai influenciar
Em quantos novos funcionários o gestor de uma empresa rural vai contratar ou mesmo vai demitir em virtude dessa nova regulamentação. O governo, aumentando ou diminuindo impostos ou colocando alguma política que beneficie o produtor rural, isso também influencia em quanto ele vai produzir, para onde ele vai produzir, entre outras situações, né? Então, são três grupos muito complexos que envolvem instituições bastante diferenciadas, mas cujos interesses vão se conectando, né? Vão ajudando um ao outro para formar esse grande complexo do setor do agronegócio como conhecemos. Deu para compreender, pessoal? Ficou claro? Deu sim, Washington. Nesse sentido, quando a gente chega nesse último ponto aqui, nesse último grande grupo, a gente está falando aqui de logística de coordenação, né? E a gente tem que lembrar novamente o que é a logística, é a área de estudo que se preocupa com estocagem, armazenamento, distribuição de produtos, né? E aí, normalmente, a gente pensa apenas em transporte, a gente pensa apenas nos modais de transporte, né? No caminhão, no avião, no navio, mas a gente esquece que quando a gente está falando de armazenamento e distribuição, tudo passa por um sistema de logística, né? Um contrato é produzido em um determinado local e é enviado à pessoa, à empresa de interesse em outro local, né? Então vai ser transportado. Isso de forma física, mas poderia ser também digital, através de um programa de computador. Então, essas informações que viajam de forma física ou virtual, né, isso também é logística. Para um produtor saber qual a cotação do produto dele no mercado internacional que está sendo decidido lá na Bolsa de Valores, ele pode receber essa informação pela tela do celular, do tablet, do computador, da TV, ou mesmo das ondas do rádio. Há várias fontes para ele ter essa informação, mas o que vai definir para que essa informação chegue até ele é justamente a logística da tecnologia de informação. Então, a logística está atrelado a tudo isso aqui, e muitas vezes a gente não percebe. E aí a gente vai ver um rápido vídeo extraído de uma palestra relacionado justamente à logística, para a gente entender o quão complexo é essa ciência e o quanto ela está atrelada para a importância do nosso setor. Não só nós temos área, mas ela não está plantada. 40% da área disponível de expansão de fronteira agrícola no mundo está no Brasil. O que significa isso? Pessoal, tá dando para escutar? Tá sim. Tá, que ele é um pouco baixo. Não só nós temos área, mas ela não está plantada. 40% da área disponível de expansão de fronteira agrícola no mundo está no Brasil. O que significa isso? Se houver aumento de demanda por alimento no mundo, vai haver mais disso aqui. Isso aqui é o superávit do agronegócio brasileiro. Até aqui, ele era estável, na faixa de 10 bi. Aqui a China entrou no MC. Ele vai de 9 para 93 em 15 anos. Se vocês não trabalharem com agronegócio, talvez vocês estejam falando de que raios tenho eu a ver com isso. Ainda assim, tudo. A consequência disso aqui é que há 15 anos, sem nenhuma exceção, as cidades do interior do Brasil, onde o crescimento do agronegócio movimenta a região, crescem mais do que as capitais dos estados, sem exceção. Isso não vai mudar tão cedo. Isso aqui muda tudo. Muda a importância de logística dentro do teu negócio. Muda a importância de distribuição. Muda a importância e a forma como e a quem você precisa chegar. Porque o seu comprador hoje, uma coisa é quando eles estão todos concentrados em alguns mercados grandes, outra é quando eles estão espalhados por tudo quanto é canto. Muda toda a dinâmica dos negócios.
Só que a maior parte das empresas eu não vejo que já se preparou, já montou para o tamanho do que é esta mudança. Ela é permanente. Quer dizer, permanente. Nada na vida é permanente. Mas, quando a gente é medido em décadas e não em trimestres, eu estou chamando de permanente. E por que ela é permanente? Primeiro, porque tudo isso aconteceu. Porque 400 milhões de chinesinhos, xinguilis, como carinhosamente eu os apelidei, saíram do campo, foram para as cidades e, ao fazerem isso, causaram esse aumento de demanda de matérias-primas, esse processo de urbanização, de industrialização na última década. Só que tem mais 300 milhões que farão a mesma coisa nos próximos 10 anos, segundo o Banco Mundial. Isso significa, gente, que as tendências que a gente viu favoráveis a emergentes vão continuar. E depois de China, tem um outro detalhe. Vem aí Krishna Indi. A Índia é a China amanhã. A população é de 1 bilhão e 300 milhões também. É mais pobre ainda, então quando o indiano melhora de vida, ele começa a comer mais. Por que eu estou falando disso? Porque já faz 2 anos que a Índia está crescendo mais do que a China. E em 10, que é mais ou menos o final desse ciclo chinês, o tamanho da população indiana, no ritmo de crescimento que ela sustenta nos últimos 20 anos, perdão, da população não, da economia indiana, vai ser o mesmo que a China tinha em relação à economia mundial em 2001, quando ela começa a causar todos os impactos que eu coloquei. Onde eu quero chegar? Aquele gráfico que eu coloquei, emergentes crescendo mais, ricos crescendo menos, faz 15 anos, ele deve ter mais algo que pode chegar no limite, talvez não chegue a tanto, talvez seja menos, talvez seja até bem menos, mas talvez chegue a 30 anos ainda daquela sequência. Isso aqui, gente, significa que as oportunidades aqui são enormes. Pessoal, nesse sentido, né, conforme o exposto pelo palestrante, de fato, as oportunidades no nosso setor, elas são imensas, né? E essas oportunidades, elas só vão ser alcançadas, obviamente, se o país ele tomar as medidas que são adequadas para acompanhar essa evolução. E, nesse sentido, um dos pontos principais é justamente melhorar a logística, né? Quando a gente iniciou essa aula, né, as 2 primeiras aulas foram apenas visualizando vídeos que retratavam diversos problemas na nossa infraestrutura, né, os chamados gargalos, o chamado custo Brasil, que diminui a nossa competitividade, né? Mas são situações que precisam ser resolvidas porque não adianta nada o nosso país ele ser um país que tem vastas áreas ainda disponíveis para produzir, sendo possível fazer isso sem desmatar, né, sem ser uma produção que vá contra a demanda mundial, no que diz respeito ao aspecto de preservação do meio ambiente, se a gente, obviamente, não aproveitar as oportunidades, melhorando principalmente o nosso sistema de distribuição e comercialização, né? E aí, nesse sentido, é denotado aí pelo palestrante como países como a China e a Índia, né, agora começa a ser um grande expoente a partir dessa situação. De quê? De ter aproveitado oportunidades, né? Durante muito tempo, né, a gente teve Estados Unidos, Japão reinando aí entre o primeiro e segundo os 2 maiores países do mundo no que diz respeito à riqueza, né? E muita gente dizia que o Japão ia ultrapassar os Estados Unidos, e isso não aconteceu, né? Muito pelo contrário, em 2009, se não me engano, faz inclusive recentemente 10 anos, onde aconteceu o movimento histórico da China ter ultrapassado o Japão e quebrou aí apostas que aconteciam há muitos anos e consolidou uma nova era, onde os economistas começaram a apontar as economias emergentes, os países emergentes como o Brasil, como os países que iriam mudar todas as regras do jogo do comércio internacional, né? E isso pode acontecer, né? Em virtude da dimensão territorial que se tem, da capacidade de produção, mas falta ainda no nosso país mão de obra qualificada e infraestrutura
que faça com que a gente chegue a esse nível, né? Se a gente não conseguir melhorar essa situação, continuaremos a ser um país que, embora seja maior, tenha mais mão de obra, ainda que não qualificada, e uma vasta potencialidade ainda de produzir mais, mas que ainda perdemos em nível de exportação de produtos do agronegócio para um país como a Holanda, que cabe do estado de Minas Gerais, né? Então, sem eficiência, sem planejamento, sem trabalho sério, né, a gente vai estar apenas desperdiçando todo o nosso potencial e a gente pode ficar para trás. Assim como ficamos para trás no setor da industrialização, onde na década de 80 a gente tinha uma matriz de quase 80% do país industrializado e hoje a gente tem, se não me engano, cerca de 30%, né? Ou seja, muitas indústrias fecharam, muitas estão indo embora do país, foram embora na última década, estão continuando aí, como foi o caso recentemente da Ford, né? Entre outras empresas que não estão conseguindo mais conviver num país a carga tributária de impostos é muito alta, cuja instabilidade política é imensa e não há sinalizações de que isso possa melhorar, né? Então, países que oferecem melhores condições acabam, obviamente, favorecendo mais atratividade para que essas empresas possam migrar para lá, né? Nosso país tem muito a melhorar nesse setor que a gente está conversando hoje. Alguém quer fazer alguma contribuição, alguma observação? Eu achei muito interessante, Washington, quando ele falou que a ida do campo para a cidade aumentou bastante a procura pela matéria-prima. Exatamente. E outro ponto que ele tocou, que faz relação justamente com o que você colocou, é o fato de nós termos, sim, muitas cidades pequenas começando a ficar grandes, né, pelo fato da agropecuária estar ajudando a desenvolver, né? Nós temos muitos bons casos que vocês quiserem até procurar aí no YouTube, vocês encontram muitas matérias jornalísticas sobre cidades como, por exemplo, de Sinop e São Lucas do Rio Verde, no estado de Mato Grosso do Sul, que em menos de 30 anos, né, conseguiram se tornar cidades altamente desenvolvidas, né, e a gente compara uma cidade como a nossa, por exemplo, com cerca de mais de 100 anos, e não tem o mesmo nível de desenvolvimento humano, não tem uma universidade, não tem um hospital de grande porte, e isso se dá através de como que as oportunidades surgiram para a região e elas foram aproveitadas, fazendo do agronegócio um setor para movimentar a economia inteira de uma cidade, né? E o que foi arrecadado de impostos pelo governo foi investido na melhoria da qualidade de vida para suas populações, fazendo com que se tenha, como você colocou, uma alta demanda de produtos agropecuários, demandando mais investimento, mais empresários se interessando por investir, e, obviamente, fazendo todo um fluxo girar, né? E a economia crescer de uma forma que chama mais atenção do que cidades grandes, inclusive como capitais, né? Nós temos muitas capitais, como, por exemplo, Porto Velho, capital de Rondônia, entre outros, principalmente na região norte e no nordeste, que o desenvolvimento é muito baixo, né? Nós não vemos os setores da economia despontar. E aí, em pequenas cidades, onde surge a oportunidade, onde há território, clima e empreendedorismo, você consegue mudar toda a realidade e se destacar acima das grandes capitais. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, conforme foi apresentada, pessoal, a logística é o grande setor-chave, né? É o grande desafio, não apenas da extensão rural, né, mas do nosso setor em si, do agronegócio, e principalmente sua conexão, né, com a tecnologia de informação
e as novas práticas advindas das exigências por qualidade, né? Então, são 3 setores, se a gente for esmiuçar, muito importante: agronegócio, logística, tecnologia da informação, tem uma ligação muito dependente e são áreas que estão demandando muitos profissionais, mas profissionais que sejam qualificados. Nesse sentido, vamos relembrar aqui o conceito de agentes e canais de comercialização, já estudado anteriormente. Os canais de comercialização são os meios pelos quais os produtos são negociados e distribuídos. Estes canais variam de acordo com cada produto e região, envolvendo diferentes agentes comerciais, agroindústrias e serviços, e demandam diferentes infraestruturas de apoio, né? Ou seja, o que eu preciso para um bom sistema de comercialização e distribuição para a agroindústria é diferente dos agentes comerciais ou de serviços que dão suportes a esses, como, por exemplo, o próprio serviço da logística. E aí alguns termos importantes, né, que a gente trabalha dentro do setor da comercialização e distribuição. As intermediações, né? Acho que todos vocês lembram o que são os intermediários, que a gente estudou lá na disciplina de mercado e comercialização logística agrícola. Intermediações são negociações, né? É o ato da compra e da venda ser negociadas entre o agente comprador e o agente vendedor. Os agentes ou intermediários é justamente quem faz essas intermediações, essas negociações. E aí nós temos agente comprador, agente vendedor, ou intermediário, que é quem realiza a negociação entre os dois agentes, o comprador e o vendedor. As margens de comercialização, né, ou seja, a porcentagem que é colocada toda vez que um produto é vendido, né? Eu vou vender meu produto, eu vou colocar minha margem de lucro, é mais importante, sim, mas eu vou colocar a margem dos meus custos, das minhas despesas para poder produzir aquele produto, dos custos dos impostos trabalhistas que eu vou pagar para os meus funcionários, dos custos com os impostos e as taxas que eu preciso pagar para poder vender o meu produto, ou mesmo uma taxa de frete para poder distribuir o meu produto. E temos também o conceito de coeteris paribus, ou ceteris paribus. Essa expressão aqui, que mais parece um termo de feitiçaria da saga Harry Potter, na verdade, ela é uma expressão em latim, né, muito usado na economia, que significa tudo mais constante. Um exemplo: se o preço de um determinado produto ele sobe, a noção lógica que vai acontecer é que a demanda por esse produto vai diminuir, né? Preço maior, demanda menor. Isso é coeteris paribus ou ceteris paribus. Tudo o restante em relação a essa situação vai continuar constante. O preço vai subir, a demanda vai cair, mas nada mais vai ser afetado em virtude desse acontecimento. Agora, se fosse uma situação diferente, como, por exemplo, o preço subiu e a demanda caiu, mas o que vai justificar essa demanda? É certo eu dizer que foi apenas o preço do produto ter subido? Não, porque pode ter sido isso, mas pode ter sido o fato da renda do consumidor também ter baixado. Ou seja, o que justifica a queda da demanda, eu não sei. Eu teria que investigar diversas outras informações. Qual o valor da renda do consumidor, se ele procurou um produto substituto, se ele trocou os hábitos de alimentação, como, por exemplo, não vai comer carne, vai preferir produtos que são de origem vegana, por exemplo, e não vai mais consumir um produto com uma proteína, ou seja, há diversas possibilidades para justificar a queda de uma demanda.
o mesmo aumento do preço. Então, para eu conseguir saber uma verdadeira justificativa, eu precisaria de mais informações, né? Então, isso não me é dado pela noção lógica, pela coeteris paribus, porque ela só justifica um acontecimento lógico que eu posso prever. Deu para compreender mais ou menos, pessoal? Não entendi muito bem o que é esse coeteris paribus. Tudo bem. Coeteris paribus é uma expressão que a gente utiliza na economia para se referir a uma noção lógica que acontece principalmente em questão de demanda e oferta, né? Eu coloquei o exemplo, o preço de um determinado produto, como o café, subiu, né? A noção lógica que a gente tem é que quando um produto sobe de preço, a demanda dele vai cair, ou seja, menos consumidores vão comprar. Isso é coeteris paribus, é essa noção lógica. Assim como o exemplo de uma noção lógica, vocês que vão me dizer agora, se o preço de um produto sobe, a demanda cai, se o preço de um produto cai, o que é que vai acontecer com a demanda? Se o preço de um determinado produto que a gente compra bastante, né, como por exemplo o frango, fica mais barato, o que é que vai acontecer com a demanda? A demanda aumenta. Ou, né? Isso, a noção lógica é que quando o preço de um produto cai, a demanda vai aumentar, porque agora mais pessoas podem ter acesso ou vão comprar em quantidades maiores. Que é justamente o exemplo inverso que eu citei anteriormente. Se o preço subiu, a demanda cai. Se o preço baixou, a demanda sobe. Só isso é coeteris paribus. É a noção lógica que a gente tem do que acontece na economia. O que não é coeteris paribus é a justificativa do porquê que a demanda subiu ou caiu. Ou seja, o preço do café subiu. Mas por que subiu? Isso eu não sei. Os custos de produção podem ter subido, o imposto que o produtor paga pode ter aumentado, ou ele pode ter simplesmente ter tido a intenção de aumentar suas margens de lucros, entre diversas outras possibilidades. Então, eu não sei o que aconteceu para a demanda poder para o preço poder subir. Nem sei o que aconteceu de fato para justificar a queda da demanda. Eu posso simplesmente dizer que foi porque o preço subiu. Isso é coeteris paribus. Mas se eu for investigar, eu posso descobrir que aquele consumidor ele deixou de comprar de fato porque o preço subiu, ou porque ele está comprando um produto mais barato, ou porque ele preferiu um produto substituto ao café, como por exemplo o chá mate, né? Ou seja, há diversas possibilidades. Então, coeteris paribus é a noção lógica do que a gente entende do que acontece na economia. O que não é coeteris paribus é, de fato, a justificativa que explicaria o que a gente entende por noção lógica. Melhorou? Então, nós estamos fazendo uma outra relação, tipo, coeteris paribus seria, por exemplo, um exemplo, a inexistência de comercialização com a Índia, por exemplo. E o porquê, né, o motivo religioso, não seria o coeteris paribus, certo? Sim. Poderíamos considerar esse exemplo, sim. A gente poderia até apresentar, né, o exemplo, dizer que é esse o motivo como você citou, mas essa seria o raciocínio lógico, uma teoria, né? A gente precisaria investigar para dizer realmente o que aconteceu. Faz sentido. Pessoal aí do chat, ficou tudo ok? Ficou assim. Ficou assim, ótimo. Ótimo. Vamos em frente então. Então, o setor de distribuição e comercialização, ele pode ser estudado em níveis a qual ele se apresenta, né? E quanto mais sobe o nível, mais a gente tem
outros agentes envolvidos, né? Basicamente, a gente já ouviu falar ou estudou cada agente que compõe esses níveis, por isso eu não vou dar a explicação de cada um deles, mas os slides têm a explicação de cada um e depois, quem quiser, pode reforçar o conhecimento, tá? Então, no nível 1 nós temos os produtores rurais, no nível 2 nós temos os intermediários, no nível 3 nós temos agroindústrias, mercados dos produtores e concentradores de produtos. No nível 4 nós temos representantes distribuidores e vendedores. No nível 5 nós temos atacadistas, centrais de abastecimento, bolsas de mercadorias e outros agentes. No nível 6, nós temos os supermercados, os postos de vendas, feiras livres e outros agentes. No nível 7, nós temos os consumidores, né, que seria o elo final, mas também nós temos o nível 8, onde ficariam os importadores, né? Lembrando que nós temos a figura do trader, que o trader ele é tanto importador quanto o exportador, que estaria ali em outro nível. Então, nesse sentido, quem está em cada nível, na verdade, ele pode variar de acordo com o autor que a gente está estudando, tá? Mas isso é apenas uma representação simbólica de como a gente poderia dividir os níveis de distribuição e comercialização. Deu para compreender? Deu sim, Deu Washington. Muito bem. Aí quem quiser reforçar, né, quem é que compõe cada um, o papel de cada um desses agentes, lá no slide depois vocês podem consultar no Google Sala de Aula. A gente vai para o último ponto aqui da nossa aula de hoje. Que trata sobre as entidades de apoio à comercialização, ou seja, quem dá suporte para a comercialização poder funcionar. Nós temos as entidades públicas e as entidades privadas. Pois não. A Sara está perguntando se os atravessadores se encaixam nos importadores. Os atravessadores, na verdade, é uma palavra sinônimo que a gente poderia chamar de intermediário, certo? A gente pode até ter uma noção de atravessador é quem exporta, né? Porque ele atravessa, por exemplo, uma fronteira, mas didaticamente, atravessador seria o mesmo intermediário, ok? Pronto, ela disse que entendeu. Muito bem. Então, aqui nas entidades de apoio à comercialização, nós temos as entidades públicas e privadas. As entidades públicas é o governo federal, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, que a gente estudou na semana passada, que inclusive tem um papel muito grande no papel do armazenamento no nosso país, os governos estaduais, as agências de vigilância sanitária, sendo a mais importante a Anvisa, e as delegacias federais de agricultura, que é a polícia especializada para os interesses do setor agropecuário. E nós temos as entidades privadas, as cooperativas, né, e as bolsas de mercadorias, as bolsas de valores. Essas entidades, né, trabalham com alguns aspectos importantes. Aqui, no caso, eu estou falando das entidades públicas, certo? São 3 fatores. As tributações, que são os impostos que são pagos pelo produtor rural para poder comercializar o seu produto. Os subsídios, que é algum incentivo que o governo dá para o produtor rural continuar produzindo. Aí nós temos, por exemplo, o Garantia Safra, o Crédito Rural, né? Ou seja, as políticas públicas para a agricultura. E a terceira interferência do governo aqui são as barreiras, né, que são medidas de abrangência comercial adotadas nas operações de importações para impedir ou diminuir a entrada de determinados produtos que visam a proteção dos interesses internos dos produtores. E aí, nesse caso, as barreiras podem ser divididas em barreiras econômicas, que é, por exemplo, o governo aumentando
a taxa de importação de um determinado produto que vem de fora para que o nosso produto seja mais competitivo aqui dentro, ou abaixando as tarifas de imposto aqui no nosso país, para que algum comerciante de outro país possa comprar mais barato do nosso país do que de outro país concorrente. As barreiras técnicas, que são utilizadas muitas vezes para tentar paralisar ou mesmo impedir comercializações. Isso acontece muito no mercado da carne no nosso país. Eu vou explicar um pouco melhor na nossa aula, porque senão a gente vai estender demais e eu já estou estourando o tempo. E as barreiras sanitárias, que dizem respeito à qualidade do produto, né? Ou seja, quero vender para o mercado europeu, tem uma série de critérios que eu tenho que atender, que visam garantir a qualidade desse produto e a saúde do consumidor que vai consumir esse produto lá em outro país, tá? Então, assim, de uma forma bem resumida esse ponto, mas a gente pode voltar a conversar sobre ele na sexta, caso não tenha ficado muito claro, tá? Então, o governo, ele tem essas três interferências: subsídios, tributação e barreiras para poder interferir na comercialização. Deixa eu colocar aqui o relatório da frequência para vocês. E os colegas que colocaram aqui as observações eu vou ler para poder responder, tá? Aí quem quiser sair já pode ficar à vontade. Dácio perguntou se esses atravessadores é quem quebra os produtores rurais, pois eles querem comprar o produto muito barato. Tem uma grande discussão em relação a isso, né, Dácio? Mas muitas vezes também o intermediário ele é responsável por conseguir levar um produto de um local para outro, e se ele não existisse, seria pior para o pequeno produtor. Então, há esses dois viés. E a Clarice concordou aqui que é verdade e que acabam ganhando em cima do produtor rural. Tem essa questão, mas o intermediário a gente não pode esquecer que nem sempre ele é apenas o vilão. Muitas vezes ele é o herói também por poder fazer o link entre um produtor e um mercado a qual ele não tem condições de poder escoar o seu produto. Há essas duas possibilidades, tá? Então, os demais, muito obrigado pela presença e participação de todos. Bom fim de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até mais.